Compus uma canção e ela rodeou. Fala galera, graça e paz, Pastor Bruno aqui passando para hoje contar uma história que marcou muito a minha vida. Assim que a gente chegou no campo missionário, a gente começou a visitar as pessoas que ali moravam para a gente criar relacionamento, conhecer um pouquinho das suas histórias. E essa história foi muito marcante para a gente. A gente começou a visitar uma senhora e essa senhora ela tinha uma particularidade. Ela não deixava a gente falar nada, ela falava o tempo todo. E ela tinha um senso crítico muito forte. Nada era bom para ela, só prestava aquilo que ela fazia. E o tempo foi passando e aquela senhora falando, e não dava oportunidade nem para mim poder falar e nem para a Jéssica poder falar. E a gente começou a pensar em estratégias para poder transmitir o evangelho na vida daquela senhora, já que ela não dava oportunidade da gente falar. Era 2, 3 horas falando, gente. E um ambiente espiritual super pesado na casa dela. Até que um dia, ao chegar em casa, eu e Jéssica oramos, pedimos ao Senhor um direcionamento para poder transmitir o evangelho àquela senhora. E aí eu tive uma ideia. Cara, eu tenho um violão. Eu vou pegar o meu violão, eu vou pegar o plano da salvação, vou pegar a Bíblia ali de Gênesis e Apocalipse, eu vou fazer um resumão da história e eu vou fazer isso em forma de canção e vou apresentar para ela. Já que ela tem um senso crítico muito forte, no final eu pergunto a opinião dela sobre aquela canção que eu havia escrito. E assim eu fiz. Chegou o dia da visita, foi eu e Jéssica na casa dela para poder visitar. E quando ela me viu chegando com aquele violão, ela falou: Bruno, o que é isso? Eu falei: é um violão. E eu compus uma música. E eu quero a sua opinião para saber se essa música é boa. E ela falou: tá bom então. Gente, eu peguei o violão, eu fazia nota que eu nem sabia, cantava pior ainda, mas o enredo da música era o plano da salvação. No início, Deus criou os céus e a terra, criou o homem, e aí o homem pecou, e veio Jesus e morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e assim eu fui cantando aquela música para ela. Quando chegou no final, e eu terminei, ficou aquele silêncio. E aí ela olhou para mim e falou: você quer a verdade? Eu falei: por favor. E ela falou: você canta muito mal, e você toca pior ainda. Mas olha, até que a letra que você escreveu é bonita. Que história legal. E aí, gente, nossa, meu coração se encheu de alegria, porque o que estava valendo ali não era a minha técnica vocal, não era a minha técnica instrumental, mas era a história que estava sendo contada. E assim foi a primeira vez que a gente conseguiu transmitir o evangelho na vida daquela senhora. Essa ideia de pegar o violão, compor uma canção, o plano da salvação através da música, foi uma ideia que eu tive do nada? Não. Eu costumo olhar para Jesus e ter ele como um modelo para tudo que eu vou fazer na minha vida. E ao olhar para a história de Jesus, a gente via que em diversos momentos ele usava de histórias, de parábolas para poder transmitir o seu evangelho para certo grupo de pessoas, da maneira que aquelas pessoas pudessem entender. Então, que lição eu quero deixar com essa história? É que você tenha a oportunidade de falar de Cristo, do seu amor, de diversas formas. Às vezes a gente acha que precisa de muita técnica, que precisa de estar ali na frente, num púlpito. Não é assim. Basta ser criativo. Que você possa usar as ferramentas que o Senhor tem te dado para poder transmitir o seu evangelho aos necessitados. Se você gostou desse vídeo, eu venho te pedir agora uma ajuda. Curta ele, compartilha, pega o link, joga lá no grupo do WhatsApp, espalha para geral, para que assim o nome de Deus seja glorificado. E se você tem uma história que marcou a sua caminhada, deixa aqui no comentário. Deus abençoe e até o próximo vídeo.